Graças a Deus, muito boa noite a todos, que Deus abençoe vocês de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Pessoal, aqui é meu microfone, tá? Toda hora aparece aqui. Estamos ao vivo, isso mesmo, ao vivo com a última live do ano de 2023. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que participaram comigo até hoje das lives, vocês que estiveram presentes aqui, de fato, que Deus abençoe. Algumas pessoas começaram com a gente, depois pararam de acompanhar as lives, mas tem alguns que permanecem aqui desde o início, desde o começo, lá no comecinho. Nós fizemos a campanha do Salmo 121, depois fizemos a campanha do Salmo 91, e agora estamos fechando o ano de 2023 com a campanha do Salmo 23. Fechando o ano de 2023 com a campanha do Salmo 23. Olha aí, é bênção, é tudo profético. E agora, hoje é a última live do ano de 2023 e nós voltamos com as lives agora só em 2024. Lá para metade do ano de 2024, e eu vou avisar direitinho a vocês. Eu quero pedir, no início dessa live agora, para você clicar aqui embaixo, aqui, ó, em compartilhar a live, para todas as pessoas que você conhece. Compartilha aí para todo mundo. Compartilha para tua família, para os teus pais, para os teus amigos, para os vizinhos, para todos. Todos. Vai, manda nos grupos aí que tu tá. Manda para todo mundo, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para todas essas pessoas que estarão aqui comigo em nome do Senhor Jesus. E nada melhor do que encerrar as lives de 2023 falando de um personagem bíblico que eu particularmente é o meu personagem bíblico que eu mais gosto depois de Jesus. Porque Jesus é o principal personagem bíblico que eu gosto, que eu amo. A história de Cristo, ela é muito forte, muito poderosa. Jesus, um homem nascido em condições precárias. Jesus nasceu num estábulo, né, numa manjedoura, num lugar onde se criava bichos, animais. E aí ele nasce e ele cria o maior grupo de homens da face da terra para fazer uma obra linda. Por que é o maior grupo de homens da face da terra que fizeram a obra de Deus? Porque foram 12 apóstolos, um se matou, mas o outro foi substituído por Paulo. Eu não acredito que Matias tenha sido o 12º apóstolo, e sim o apóstolo Paulo. E Jesus criou um grupo de 12 homens, cheios de defeitos, cheios de problemas, mas esses homens reviraram o mundo de cabeça para baixo, pregando o evangelho com atitude, com poder, com graça, e esse evangelho chegou até os nossos dias atuais. Olha que coisa gloriosa. Depois de Cristo, o personagem que eu quero falar dele aqui, eu quero encerrar a live 2023 falando dele, que depois de Jesus é o personagem da Bíblia que eu mais respeito, que eu mais admiro e que eu mais amo a história dele, chama-se Davi. Davi, ele sofreu muito na sua vida. Davi praticou inúmeros erros. Davi errou, Davi pecou, Davi matou, Davi tomou a mulher alheia. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus amava muito a Davi, e esse amor que Deus tinha a Davi, Deus não escondia de ninguém. O amor que Deus tinha a Davi era um amor muito grande, era um amor imenso, imensurável. Davi, ele nasce de um ato extraconjugal. O seu pai, ele tem um caso com a mulher de Moabe, e por isso que Davi vai nascer de cabelo ruivo, porque Davi, ele era filho de uma moabita. Então seu pai traiu a sua mãe. No caso, na verdade, o pai dele, Jessé, era casado com uma mulher. E essa mulher não foi a mulher que ele teve Davi. Ele pegou outra mulher na rua. E ali, Davi é criado pela sua madrasta e pelo seu pai. Só que foi meio uma criação que não foi bem uma criação. Por quê? Porque Davi foi rejeitado, foi excluído, foi botado para fora de casa muitas e muitas vezes, foi mandado embora, o pai dele mandava ele embora, os irmãos o expulsavam de casa. Davi não tinha o que comer direito, comia o que lhe davam, dormia com os animais, com os bichos.
Era um homem totalmente sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida, rejeitado, desprezado. Só que tem um porém. Tem um porém. Deus tinha um grande projeto na vida de Davi. Projeto esse que Davi também tinha o mesmo sonho. Porque foi um sonho dado por Deus. Então Deus queria fazer aquilo na vida de Davi, mas Davi também tinha aquele sonho porque Davi queria ser rei. Ele queria reinar. Só que o que me impressiona é que Davi, ele não foi um homem perfeito. Apesar de Deus falar que Davi era um homem segundo o seu coração, Davi não foi um homem perfeito. Davi foi um homem prostituto, que teve um monte de mulher. Davi foi um homem assassino, que matou um monte de gente. Davi fez muita coisa errada, se envolveu com muita atrapalhação. Só que Davi, ele não tinha um coração mau. Ele não tinha um coração ruim. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja, que ora, que jejuma, que lê a Bíblia, que entra nas campanhas, mas que tem um coração podre, tem um coração ruim, tem um coração maldoso? Aí você pega um ímpio, uma pessoa do mundo, que não conhece a Deus, não frequenta igrejas, mas é uma pessoa que tem um coração bom de ajudar, de estender a mão, de fazer algo pelo próximo que precisa. Davi basicamente tinha esse coração bondoso, esse coração que ajudava, esse coração que fazia algo pelo próximo que não merecia. Davi tinha a opção de matar os seus irmãos quando ele assumiu o reinado. Ele tinha a opção de matar, por exemplo, Saul, quando Deus lhe deu a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele tinha nas mãos a cabeça de Saul. Mas ele falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Eu observo então que Deus não olha para as suas vestes quando quer escolher você. Deus não olha para as suas vestes. Deus não te usa, não te honra e não te exalta porque você ora muito, porque você jejuma muito, porque você busca muito a Deus. Não. Você pode orar 10 horas por dia e Deus não te escolher. Você pode jejuar 70 dias direto e Deus não levantar você nunca. Porque o que faz Deus levantar você, Deus te honrar, Deus te abençoar, Deus te usar, Deus manifestar a glória dele na tua vida, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Coração. É o coração que muda tudo. Como é o seu coração diante de Deus? Como é o seu coração diante de Deus? O seu coração é um coração podre, que deseja o mal às pessoas, que deseja o mal ao próximo? O seu coração é um coração que quer prejudicar os outros? Ou o seu coração é um coração que ajuda, que estende a mão, igual era o coração de Davi? Então, quando Deus vai escolher uma pessoa, Deus, ele olha única e exclusivamente para o coração desse ser humano. Você vê que Davi, ele tinha um coração extraordinário. Um dia Davi estava sentado em sua mesa real no palácio, comendo do bom e do melhor, vivendo a sua vida normalmente. E ele vai chegar para um de seus servos, um de seus súditos, e vai perguntar para ele: olha, tem alguém ainda da família de Saul, da família de Jonatas, que eu possa fazer o bem? E aí vão falar de Mefibosete, que estava lá na terra de Lodebar, terra de esquecimento, de sofrimento. Davi mandou chamar aquele rapaz e ainda lhe deu todas as terras que pertenciam a Saul e que pertenciam a Jonatas. Então esse homem tinha um coração extraordinário, um coração que se arrependia dos seus pecados. Quando Natã chegou diante dele para falar do pecado que ele tinha cometido, que foi matar Urias e tomar a mulher dele, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se arrepende e ele se prostra diante de Deus pedindo perdão. A história desse homem, para mim, como eu estou falando com vocês aqui, depois de Cristo, esse é o personagem da Bíblia que eu mais gosto, que eu mais respeito, e é uma história que para mim é uma história magnífica.
tudo que Davi fez, o que ele conquistou. A Bíblia mostra de fato as imperfeições de Davi, as imperfeições daquele homem, um ser humano comum como qualquer outro, mas que seguia o propósito de Deus, respeitava a vontade de Deus e tinha um coração bondoso. Não é que a pessoa boa não vai errar, a pessoa boa erra também. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque não tinha maldade de prejudicar as pessoas. Enquanto tem muita gente dentro das igrejas, servindo a Deus, buscando a Deus, que tem um coração mau, existem pessoas que estão no mundo que têm um coração bondoso. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não sei o que você faz, não sei o que você fez, eu não sei qual erro você praticou, eu não sei qual foi a atitude que desagradou a Deus que você praticou. Mas eu tenho certeza e convicção que Deus ele é poderoso para te perdoar. Assim como ele perdoou a Davi, e ele restaurou o reinado de Davi, a vida dele, a história dele, assim também Deus vai fazer com você. Tem jeito para você, tem solução para você e para o teu destino. O que você precisa que Deus faça na sua vida? E lembre-se que Deus tirou um homem que morava no estábulo com os animais. Deus tirou um homem que morava nas malhadas, no monturo, no lixo. A Bíblia diz em Salmos 113, verso de número 7, que o Senhor tira do lixo o pobre e do pó o desvalido. Por que Davi estava falando isso? Porque ele viveu essa situação. Ele viveu uma situação de lixo, de problema, de opróbrio, de pobreza, de vergonha. Davi viveu isso na sua vida muito bem. Davi foi rejeitado, foi excluído, foi desprezado, foi humilhado. Eu tenho certeza que até mesmo comida do lixo Davi comeu. Porque a sua família não colocava comida na mesa para ele comer como seus irmãos tinham a comida. Então olha que situação. E a moça querendo participar aqui da live. Mas veja que situação. E Deus levantou aquele homem. Então, irmão, eu não sei o que é que você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei qual é o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, mas eu quero que você entenda que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode tirar você do pasto, da humilhação, do fracasso mesmo, lá de baixo, e te colocar para se assentar na maior posição de honra. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é pobre, se você nasceu na favela, se você não teve oportunidade, não importa. Não importa se teu pai e tua mãe te rejeitou, te jogou na lata de um lixo. Deus não quer saber de nada disso aí. Para Deus não importa nada disso. E talvez você está assistindo essa live agora e você está aí, está viciado nas drogas, você está viciado no cigarro, na bebida, você matou alguém, você fez alguma coisa muito trágica na sua vida. Talvez você fez os mesmos pecados que Davi. Mas entenda que Deus, ele pode mudar a sua vida. E ele quer. É da vontade dele mudar a sua história, independente do que você está vivendo ou passando nesse momento. Deus pode, Deus quer e ele vai mudar a sua vida se você abrir o seu coração para ele agora, nesse momento, e entregar o seu destino na mão de Deus. Assim como Davi fez. E nós vamos orar agora o Salmo de Davi, mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, chamado Salmo 23. Amém? No Salmo 23, Davi pede a Deus que Deus lhe prepare uma mesa na presença dos seus adversários. Mas não era para se amostrar, para que os seus adversários, que eram seus próprios irmãos, vissem o sucesso dele quando ele estava vencendo. Essa não era a vontade dele. Ele queria que a mesa fosse preparada única e exclusivamente para que o cálice dele transbordasse. Então, quando o cálice dele transbordasse, esse cálice iria atingir os irmãos de forma positiva e os seus irmãos seriam abençoados. Mesmo que ele estivesse
sendo humilhado pelos seus irmãos, ele não tinha ódio deles. Olha aí o coração desse homem tão bondoso. E no verso 5 ele pede: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Era isso que Davi queria. Davi queria uma mesa, uma unção, a unção de rei. E Deus lhe deu. Deus lhe deu. E colocou o seu nome entre um dos reis mais honrados da história de Israel. O maior rei, na verdade, da história de Israel chama-se Davi. Tiveram muitos outros, mas o maior rei se chama Davi. Deus pode fazer isso com você. Pegar você que hoje é considerada a ovelha negra da sua família e te colocar para viver uma posição de honra. Amém? Vamos orar a poderosa oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, Espírito Santo, nesta noite eu te apresento cada filho teu. Talvez essa pessoa, meu Pai, tenha vivido uma vida assim como Davi, humilhada, derrotada. Os problemas são muito grandes, inúmeros. Mas eu sei que assim como o Senhor mudou a sorte de Davi e a vida dele, o Senhor pode mudar também a vida de todos os teus filhos. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor mude a história, mude o cenário, mude a situação do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Tire essa pessoa do opróbrio e da vergonha e lhe coloque na posição de honra. E eu determino sobre você neste momento a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E aqueles que creem, comenta amém aqui embaixo. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Chegamos ao fim dessa jornada de lives e nós voltamos com as lives em 2024, se assim Deus nos permitir, tá? Deus abençoe a todos. Me despeço aqui de vocês. Um forte abraço. Beijo no coração. Eu amo vocês, vocês sabem disso e eu nunca neguei isso para ninguém, não é verdade? Deus abençoe, meu povo. Ótimo ano 2024 a todos. Que Deus abençoe. Vem aí agora, em dezembro, o nosso grande projeto de vida e eu creio muito que Deus vai te abençoar. E tamo junto, vai ser muito forte.